estamos começando o nosso segundo bimestre. E nesse bimestre nós vamos ter como tema central a filosofia da ciência. A gente vai ver bastante coisa interessante aqui. Nós vamos ver as teorias. Nós vimos no primeiro bimestre as teorias do conhecimento. Nesse bimestre a gente vai ver a formação do pensamento científico e da metodologia científica. Nessa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre as origens da preocupação com a ciência, da investigação científica e o principal momento em que ela ganharia o corpo, a estrutura moderna que nós conhecemos, que foi a partir do positivismo, né? Nós vamos ver todo esse processo, os questionamentos que vão acontecer a respeito do positivismo, até chegarmos no ponto em que nós estamos hoje. Então, eu espero que vocês curtam bastante esse bimestre e deixo eu abrir aqui a apresentação. Muito bem, tá aí. Filosofia da ciência, estamos começando agora e já, né? E a filosofia da ciência, quando a gente fala dela, embora hoje a gente tenha aí a denominação de ciência moderna, a filosofia, desde o seu primórdio, na verdade, a filosofia ela começa com a própria ciência, né? A ciência, antes da filosofia, ela já existia. A gente pega ali a história dos egípcios, a capacidade técnica que eles tinham, tanto na medicina quanto na engenharia, ela já existia e é uma coisa que até hoje ela nos impressiona. Mas a ciência ela sempre foi vinculada com um caráter religioso. Por quê? Porque o princípio das sociedades ela era marcado pela esfera religiosa, né? Então, isso é um processo natural, né? Mas que com o surgimento da filosofia, ela vem com um desafio, né? Ela vem como uma ciência formalizada e separada da religião, né? O grande desafio proposto pelos filósofos da antiguidade era estabelecer uma investigação sobre a natureza que indagasse a respeito das origens da própria natureza, que os gregos chamavam de physis. E a busca dessas origens, no entanto, embora elas já fossem explicadas pela religião, você pega a mitologia grega ali, você tem uma explicação de como surgiu o universo, de como surgiu a Terra, de como surgiram os homens, né? E tudo mediante a ação de divindades, de lutas e de guerras ou de atos de amor. Mas a filosofia, em sua investigação inicial pelas origens, ela quer fazer isso de uma maneira racional. Então, a única forma que ela tem de fazer isso é pela observação do mundo ao redor e pelo meio de levantamento de hipóteses e de exercícios racionais para tentar explicar aquilo. Porque, veja, por um lado, eles estavam observando a natureza, mas as respostas que eles estavam procurando, isso não estava na própria natureza, né? Então, de uma certa forma, esse princípio da história da ciência, ela se aproxima muito de uma investigação meio metafísica, assim, só que não era exatamente metafísica, porque eles queriam uma explicação concreta do mundo, né? E esse momento da filosofia ela é chamada como a filosofia pré-socrática. Por que pré-socrática? Porque seria a filosofia que antecede os caminhos que a filosofia vai seguir a partir de Sócrates, né? Veja que existem filósofos pré-socráticos que inclusive desenvolveram sua filosofia depois de Sócrates, né? Mas o caso, por que eles são chamados de pré-socráticos, mesmo quando eles desenvolvem uma filosofia pós-Sócrates? É por causa da estrutura em si. Sócrates ele migra a filosofia dessa busca pelas origens e pelos princípios concretos da natureza, ele migra para a busca da investigação a respeito da consciência do homem, da formação da consciência do homem e do papel do homem no mundo, né? Então, toda a filosofia que tem esse cunho mais humanista, de investigação das ações e comportamentos humanos, ela passou a ser conhecida como uma filosofia socrática.
Enquanto que toda a filosofia que ela é mais naturalista e que ela busca investigar as origens ou a natureza das coisas, ou as regras que determinam como as coisas são, ela acaba sendo chamada de uma filosofia pré-socrática, ainda que ela venha posterior a Sócrates, tá? E uma característica fundamental dessa filosofia científica, digamos assim, dessa filosofia naturalista que surge, é que a filosofia pré-socrática ela procurava descobrir a arqué, como os gregos chamavam essa ideia de origem, esse elemento original que dava origem a todas as coisas. Tá? Então, essa busca inicial, ela marca o início da ciência no seu sentido mais investigativo. Investigativo, empírico e de levantamento de hipóteses a partir daquilo que eu observo. Então, todo esse pessoal da filosofia pré-socrática, todos eles já tinham essas características centrais e eles descobriram uma série de coisas. Tales de Mileto, por exemplo, ele foi capaz de prever um eclipse solar. A gente vai ver agora aqui no próximo stickzinho algumas principais ideias. Existiram vários pensadores pré-socráticos, eu não vou puxar todos eles aqui, mas existem materiais muito legais sobre os pré-socráticos que vocês podem encontrar e com ideias assim bem curiosas, mas todas elas com esse mesmo princípio de tentar identificar aquilo que dá origem a todas as coisas. Então, vamos lá, estou puxando essa tabela aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu peguei 3 pensadores aqui que são bem interessantes para vocês verem como que as relações entre eles aconteciam. Heráclito, o primeiro pensador aqui, Heráclito de Éfeso, ele diz o seguinte: arqué, o elemento que daria origem a tudo. Imagina, todas as coisas conhecidas para ele tinham origem no fogo. Veja que quando ele fala origem no fogo, ele não está pensando de fato que antes de tudo existir havia uma fogueira, havia uma grande chama do nada. Não, o fogo era usado aqui como um elemento de representação. A essência do fogo para Heráclito é a transformação. Então ele acreditava que tudo que eu observava estava em contínua mudança, estava em contínua transformação. Mesmo aquilo que parecia permanecer, na verdade, se eu observasse bem ou se eu ficasse muito tempo observando, eu perceberia que essa permanência é ilusória. Era uma questão de perspectiva. Eu olho para um rochedo na praia e parece que aquele rochedo está imóvel, nada está acontecendo com ele. Para Heráclito dizia: mentira, esse rochedo aí, essa água está batendo nele, ele está sofrendo sedimentação. Ainda que daqui 1000, 2000, 3000 anos, isso aí vai se transformar, vai haver uma sedimentação enorme. Então, ainda que eu não possa ver, ele está se transformando. Tanto que uma das frases principais de Heráclito era o seguinte: não se pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Aí você fala: pô, mas como que eu não posso entrar no mesmo rio 2 vezes? Entrei uma, pronto, saí, entrei de novo. Tá aí, entrei 2 vezes. Mas por que ele dizia isso? Primeiro, porque o rio já não é o mesmo quando eu entro nele de novo, as águas já foram embora. Segundo, que eu também mudei. Eu me transformo o tempo inteiro, a nível físico, porque eu tenho uma troca de células contínuas, mas também a minha mente, a minha cabeça. Eu penso coisas, eu mudo, eu me transformo. Então, a mudança e a transformação, ela acontecia continuamente. E o fogo, ele também representa o conflito. E um dos elementos principais, o elemento catalisador de toda transformação, é sempre algum tipo de conflito. Então, para Heráclito, a essência de tudo estava na transformação. E o elemento que representaria essa ideia de que tudo se transforma pela tensão, que é o princípio central dele ali, seria o fogo. Em contrapartida a Heráclito,
existiu Parmênides de Eleia. Tá? Quando a gente fala Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, Demócrito de Abdera, não é o sobrenome deles, tá? Era o local do qual eles provinham, na cidade onde eles moravam. E isso era muito comum naquela época, eles identificavam as pessoas pela região grega ali em que eles moravam, porque a polis grega era uma reunião de várias cidades-estado, né? Então eles sempre identificavam os caras pela região em que o cara estava morando. E Parmênides, Parmênides ele foi extremamente influente, Heráclito também, e a principal ideia ali de Parmênides é que a arqué de todas as coisas era o ser. Mas por que o ser? Por que não era a terra? Porque ele não quis. Para ele era o ser porque o ser representava a essência do ser, é a permanência. Tanto que uma das frases centrais de Parmênides é: o ser é, o não ser não é. Uau! Né? Parece um daqueles enigmas, alguma coisa que a gente da área descobrir, né? Mas basicamente ele está dizendo, gente, é simples. Tudo que tem ser existe. E aquilo que não tem ser, ele simplesmente não existe. Então, aquilo que existe ou tem uma essência ou não tem. E se não tiver, não existe. Né? Então, para Parmênides, ele diz o seguinte: a essência dessa arqué do ser era o quê? Era a permanência. Ele era o total oposto de Heráclito. Né? Ele dizia: a transformação é uma aparência. As coisas parecem que se transformam, mas a essência delas, o ser das coisas, ele continua lá. Você tem uma maçã na sua frente, você come a maçã desapareceu. Peraí, se eu estou falando de maçã é porque a essência dela ainda existe. Então, como que ela se transformou até deixar de existir? Não, a essência dela ainda está lá. Eu sou capaz de falar dela, eu me lembro dela, lembro até do sabor dela, a essência dela não desapareceu. Então, a permanência era algo que, para Parmênides, era fundamental. Para ele, a mudança e a transformação eram só uma aparência. As coisas parecem que mudam, parecem que se transformam, mas na verdade a essência delas está sempre ali. Uma criança vira um adulto, mas a essência dela, daquela pessoa que me permite sempre identificá-la, isso não vai desaparecer nunca. Então, na verdade, o que Parmênides está dizendo é que a identidade de algo consigo mesmo nunca vai mudar. E isso seria a essência de tudo, isso seria a origem de tudo. As coisas existem porque elas possuem ser. Elas existem porque elas têm uma essência, elas existem porque elas têm uma permanência. E na hora que essa permanência desaparece, simplesmente não existe mais. Por isso, o princípio no qual ele se guiava era: sob a mudança a essência permanece. Então, por trás de todas as mudanças, a gente tem as coisas permanecendo do jeito que elas são. E veja só, Demócrito, eu fiz questão de puxá-lo aqui, porque ele é muito importante para nós, quando a gente fala em termos de desenvolvimento ali da filosofia da ciência. A gente está falando algo em torno ali do século 5 ou 4 antes de Cristo. É muito tempo. E veja que o termo átomo, ela foi criado por Demócrito naquela época. E para ele, o átomo era a arqué, era a origem de todas as coisas. Veja que a ideia de átomo, para Demócrito, ela é meio que uma mistura, como se ele tentasse conciliar Heráclito e Parmênides. Por quê? O átomo ele representa a essência das coisas, que é o que? A indivisibilidade. Então, na essência,
eu tenho uma partícula indivisível que eu não consigo separar mais. Então veja, o composto, ou seja, tudo, porque tudo é um composto para Demócrito. Ele diz, veja, eu não consigo ver um átomo, eu não consigo ver nenhum átomo. Mas o que eu vejo? Eu vejo as coisas que são compostas por átomos. E se eu dividir essas coisas, eu sou capaz de dividi-la de novo, eu sou capaz de dividi-la de novo, eu sou capaz de dividi-la de novo, até chegar um momento que vai haver um pedaço que eu sou absolutamente incapaz de dividir. Essas partes, que ele vai chamar de átomo, ou seja, não divisível, isso seria a essência das coisas. Por quê? Sim, é verdade que tudo se transforma. Porque quando algo se dissolve, os átomos não vão desaparecer. O que eles vão fazer? Eles vão se recombinar e formar outros compostos, formar outras coisas. Então, existe algo, sim, que permanece. É o átomo. Mas tudo que é criado por esses átomos se transforma, né? Então, veja, o que nós tínhamos na antiguidade, nesse conjunto de filósofos pré-socráticos aí, eram pessoas estudando a natureza, tentando descobrir a origem de tudo aquilo que eles podiam ver e observar. E essa origem eles buscavam encontrar no não observável, né? Então eles tinham que fazer um exercício mental muito grande. Porque você imagina, nenhum deles tinha microscópio, não tinham nenhum aparato. Então, a partir daquilo que eles estavam observando, dos vários exemplos que eles pegavam, eles tinham que construir aí uma ideia maior e totalmente racional do que é que poderia estar por trás, né? E era uma coisa muito construtiva, um ia construindo sobre as ideias dos outros e tentando chegar num consenso, né? Era uma coisa bem interessante. Essa base, como eu já tinha mencionado, quando chega Sócrates, ele vai mudar o escopo da filosofia para uma filosofia mais humanista, digamos assim, ou pelo menos mais comportamental, né? Durante toda a Idade Média, a gente vai ter um foco muito mais religioso, muito mais metafísico, né? Então, os exercícios da razão, eles são muito mais no intuito de entender a relação do homem com a eternidade, essa questão da permanência e transformação, ela vai ser muito debatida durante a Idade Média, né? Mas ela é debatida num contexto metafísico e religioso que é próprio do cristianismo. A Idade Moderna, ela volta, né? A gente tem ali 3 momentos muito importantes, que a gente vai falar deles daqui a pouco, e a Idade Moderna ela vai trazer um renascimento da ciência e da crença na razão. A partir de 3 grandes movimentos históricos. O Renascimento, né, extremamente importante, ele antecede o Iluminismo, e o Iluminismo ele surge praticamente em paralelo com o Positivismo. O Positivismo para nós ele vai ser o elemento mais importante, porque é ele que vai dar origem ao conceito da ciência moderna como a gente conhece hoje, como a gente está acostumado a ver, né? Então vamos falar um pouquinho com mais detalhes sobre todo esse processo da Idade Moderna, né? O que a gente pode entender que as bases do positivismo, ela possui essas 2 bases que iam para caminhos opostos, né? A gente já falou isso numa aula anterior, eu retomo aqui. A grande diferença do Renascimento para o Iluminismo, além, é claro, do período em que eles surgiram, né? O Renascimento ele surge um pouco antes do Iluminismo, mas eles têm uma questão paradigmática ali que separa um do outro que é bem interessante. O Renascimento ele surge logo após a Idade Média e bem no início da Idade Moderna. E ele tem um foco muito importante. Ele considera
toda a Idade Média como um período de grande obscurantismo, né? Então, ele pula a Idade Média, ele não vai olhar para a Idade Média para encontrar nenhuma referência. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para o passado remoto, ou seja, ele vai cair lá nos gregos. Ele vai cair em todo aquele período, né, do grande desenvolvimento da filosofia, do grande desenvolvimento racional. Então o Renascimento ele é marcado também pelo renascimento da filosofia formal, né, no sentido de buscar a descoberta das coisas apenas pela razão. Mas ele é todo marcado em olhar para o passado. Já o Iluminismo, ele busca olhar para o futuro e com a ideia muito otimista de que o homem é plenamente capaz de construir o futuro por si mesmo, né? Então, dessa soma do Renascimento e do Iluminismo é que a gente vai ter a formação ali do positivismo, tá? Quando a gente está vendo história, a gente acaba encontrando todos esses termos e às vezes eles nos confundem, né? Então é sempre interessante a gente estabelecer uma relação ali entre eles, né? Até porque o Renascimento e o Iluminismo eles vão deixar 4 frutos muito importantes para o positivismo. O positivismo vai fazer uso de tudo isso. O primeiro deles é o humanismo. O primeiro é a ideia do quê? De que o homem ele assume a centralidade das investigações, o papel central ali de tudo aquilo que vai ser trabalhado. Está muito ligado com a ideia do antropocentrismo. O homem é colocado como centro, né, das coisas, das investigações, da ação, da capacidade criativa. Enfim, o homem tem o seu grande momento, todos os esportes de luz, né, e neon e tudo jogado nele ali, é fruto do humanismo. O segundo ponto é o racionalismo, que a gente também já falou numa aula anterior, né? O racionalismo é aquela ideia de que todas as coisas podem ser descobertas pelo uso da razão, pura e simples, né? E que toda a verdade ela vem oriunda de uma investigação racional apenas. O esclarecimento, que a gente também já viu, né? Ele parte daquela ideia que é oposta ao obscurantismo da Idade Média. A gente tem o esclarecimento, né, e a luz da razão, trazendo o esclarecimento para os homens, trazendo a liberdade para os homens e a capacidade de construir um mundo melhor e livre, né, entre todos. E por fim, o cientificismo, que é o princípio de que, mediante a investigação, usando todos esses 3 elementos, mediante a investigação, mediante o empirismo, né, a pesquisa, o trabalho de domínio da natureza, o homem é capaz de construir e de avançar, né? Então, lógico, esse período era um período muito otimista. Veja que a gente teve as grandes navegações, né, a descoberta de novas terras, descobriu-se as Américas, ou reencontrou-se as Américas, né? Então começou-se a construir ali as colônias. Então estava-se com uma enorme ideia, né? A gente já tinha passado, o Renascimento estava ali no século XV, mas aqui a gente já estava no século XVII. Então havia um grande otimismo de construção, de avanço, de descoberta, de investigação de um mundo que era ainda muito misterioso para o homem. Nesse sentido, eu acho que os anos 80 ele acabou trazendo um pouco desse otimismo. Depois houve meio que uma ideia meio de cansaço, uma ideia de que o homem já descobriu tudo, de que já não se tem mais nada a fazer, né? Um grande engano, é uma questão de perspectiva. Mas nessa época específica que a gente está falando, o homem estava muito otimista nas suas capacidades, né? E alguns expoentes, né, muito importantes, volto um pouquinho aqui. O iluminismo, né, em si, ele se origina mesmo ali no século XVII e ele vai ter alguns expoentes muito importantes. Galileu Galilei, né, ele marca essa passagem dentro da ciência,
né? E principalmente desmanchando aquela ideia, né, de uma Terra como centro do mundo, né, do universo, e ele demonstra o heliocentrismo. Na verdade, nós não somos o centro de nada, a gente é mais um planeta girando ao redor ali do Sol, né? Então, demonstrar tudo isso já foi uma grande história. Galileu não estava sozinho, né? Teve outros pensadores também, inclusive Giordano Bruno, inclusive teria sido uma vítima, né, da Inquisição. Galileu também quase que teve que negar todos os seus conhecimentos, né? Então, foi um pensador que na área da ciência, ele estava no meio dessa ruptura, né, e no meio dessa construção. Nós temos ali Descartes, né? Descartes é bem conhecido como o pai do racionalismo, né? A partir da sua dúvida metódica, ele demonstra como que o homem, a partir da negação de tudo, ele, pela própria razão, ele chega à conclusão de que a existência pode ser provada pelo fato de que o homem pensa, né? E essa ideia de que tudo pode ser descoberto pela razão, de que a consciência pode ser construída mediante a razão, isso foi extremamente importante para esse processo de construção que a gente já falou anteriormente. E Auguste Comte, se hoje existe a matéria sociologia, Comte está na base dessa construção, mas a sua maior criação de fato acabou sendo mesmo o positivismo, né? E sem o positivismo, boa parte da confiança e da crença no princípio da autoridade da ciência que a gente tem hoje, isso nem existiria, né? Então, Comte, ele foi extremamente importante para a formação do positivismo e do próprio desenvolvimento da ciência, né? Comte ali nasceu em 1798, vem a falecer em 1857, né? Então vocês veem ali que ele está ali no século XVIII e vem a falecer em meados do século XIX, né? Então quase ali, né? Pertinho já da Idade Moderna. Né? E vamos lá. A principal ideia de Auguste Comte, é que a ciência é a única fonte da verdade. Uma coisa importante sobre Comte: Comte é extremamente radical, né? O ímpeto da confiança daquele período, ele é muito representado por ele, né? E ele é taxativo em colocar a ciência e essa capacidade racional investigativa do homem como o princípio, o único princípio, a única fonte capaz de nos levar à verdade. E para ele isso é resultado de um processo natural e evolutivo do ser humano. Para ele existiram 3 fases de desenvolvimento do ser humano. A primeira fase é o que ele chamou de o estado teológico. Para Auguste Comte, o ser humano, nessa fase, ele explica os fenômenos da natureza como resultado de forças divinas. Está lá na antiguidade, né? Os caras acreditavam que os deuses geravam tudo. Se eles gostavam de você, eles iam e te davam uma boa colheita. Se eles não gostavam de você, eles iam e mandavam uma chuva, uma praga e detonava tudo com a tua plantação. Então, isso também te dava um certo mecanismo de controle da natureza, né? Fazia-se lá ofertas para as divindades, em troca elas não destruíam tudo ao seu redor. E as coisas aconteciam de maneira maravilhosa. Quando havia uma grande tragédia, ou se pedia para essas divindades te protegerem, ou então tentava-se descobrir quem é que tinha cometido o erro contra a divindade e como é que se podia arrumar aquilo, né? Então, havia todo esse processo investigativo, mas que era totalmente de fundo teológico, né? Então, inclusive, nesse período da esfera religiosa, nesse estado teológico de Comte, todas as explicações naturais eram explicações
de cunho espiritual, de cunho animista, né? Por exemplo, os indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, o que eles descobriram é que os indígenas eles eram animistas, no sentido de que, para eles, o fenômeno natural não era criado por uma divindade. O fenômeno natural em si era um ser vivo, né? Estava vivo. Então, para ver como que o processo acontece, né? Na formação das sociedades. Para eles, era extremamente comum entender os fenômenos naturais como forças realmente vivas e inteligentes até um certo nível. E, portanto, eu poderia dialogar com elas em alguma instância, né? Então, naturalmente, se eu quero saber como resolver um problema, eu preciso perguntar para a divindade o que eu fiz errado e como eu posso fazer certo. E não havia problema nenhum. Quer dizer, dentro daquele contexto, isso é absolutamente correto. Mas para Auguste Comte, veja que ele coloca uma escala evolutiva. Para ele não é apenas diferente. Existe uma evolução aí. Tá? Então, esse era o primeiro nível. O segundo nível é o que ele chama de estado metafísico. Nesse estado metafísico, para ele diz, olha, no estado metafísico o homem ele dá uma evoluída na situação. Aqui a natureza é regida por forças abstratas. Lembra que eu falei lá dos pré-socráticos, né? A ideia do fogo representando a transformação, o ser representando a permanência, o átomo representando a indivisibilidade, né? Então, tudo isso, para Comte, ele fala, então, isso daí foi uma evolução, o homem chegou no estado metafísico. Então, ao invés de tentar explicar a natureza pela ação das divindades, o homem começa a explicar a natureza mediante forças abstratas que estariam atrás delas. Né? A gente já falou, por exemplo, de Platão, o mito da caverna, a metáfora da linha. Né? Tudo isso estaria mostrando que por trás de um mundo real existe um outro mundo ideal, que é o que daria origem a tudo isso. Né? Comte vai dizer, olha, isso tudo, toda essa concepção filosófica, isso é muito interessante, isso faz o uso já da razão, mas ela está no estado metafísico, não é o máximo da evolução. O máximo da evolução seria aquilo que ele está criando, né? O estado positivo. Nada a ver com a marca de eletroeletrônicos. O estado positivo é o estado do que a gente chama do positivismo, que é o quê? Os fatos são explicados racionalmente pela casualidade, ou seja, não existem forças abstratas para Comte criando as coisas. Existem, é claro, forças relacionadas entre elementos, que é o que ele chama de causa e efeito. Né? A gota solitária no meio de uma cachoeira, ela não está produzindo sozinha barulho nenhum. Mas quando ela se junta com todas aquelas outras gotas se chocando umas contra as outras, a gente tem aquele enorme barulho da cachoeira. Eu falo, então, você fala de onde vem o barulho da cachoeira? Pô, o barulho da cachoeira vem do choque de todas aquelas gotas. Você acha que o barulho é uma coisa que vem junto com a água, uma coisa que, sei lá, você não sabe explicar. Você pode achar que alguma força que deu origem àquele barulho, na verdade, é algo microscópico que poderia ser observado se você tivesse os meios. Né? Então, para Comte, tudo pode ser explicado pelo empirismo. Tudo pode ser explicado pela observação. Se eu não consigo explicar pela observação, é porque me faltam instrumentos necessários para observar. Eu não consigo observar as relações entre os planetas, mas se eu desenvolver um instrumento que me permita observar isso,
Então eu vou ser capaz de entender as relações entre os planetas. Então se criou os satélites. E aí, jogando os satélites lá para fora, a gente conseguiu observar os planetas, conseguimos observar os astros, as relações entre eles, vira e mexe. Vem fotos e mais fotos dos satélites da NASA mostrando o nascimento de estrela tal, a morte de estrela tal, uma galáxia tal. Sabemos de tudo isso, não é porque somos capazes de ver isso a olho nu. Sabemos de tudo isso porque nós desenvolvemos instrumentos de observação que ultrapassam a nossa capacidade, né? Da mesma forma, veja que o que Demócrito descobriu mediante a abstração, a ciência confirmou mediante a observação concreta, só que ela precisou criar instrumentos para isso, né? Então, a ideia de Comte, e isso é o estado positivo, é você criar coisas, mecanismos, objetos, instrumentos que te permitam observar o mundo ao redor e entendê-lo. Essa é a base do cientificismo e do positivismo, certo?